Olá, minha gente, estamos ao vivo para o Brasil e o mundo que está nos vendo, nos assistindo, também ao vivo pelo Facebook, também ao vivo pelo YouTube. Nós queremos entrar, se Deus permitir, com a graça de Deus, em programação de rádio e de TV. Mas, por enquanto, estamos no YouTube, no Facebook, nos blogs, Twitter, Instagram, levando a mensagem de Deus, a mensagem salvadora, a mensagem da fé, a mensagem da graça. Hoje a gente vai estudar sobre a necessidade da salvação universal em Cristo. Entendemos que a salvação é somente nele. E Romanos 3:10 diz, como está escrito, não há um justo. Não há um justo. Não existe um justo. Não existe justo diante de Deus. Não há. Todos são pecadores. Romanos 3:10. Não há um justo sequer. Seja muçulmano, seja judeu, ou qualquer outra religião, seja cristão, ninguém é justo diante de Deus. Todos pecam, todos pecaram e carece da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a mensagem do Evangelho, que todos pecam. Todos pecam. Em Romanos 3:9 diz, todos os homens, depois da queda, estão debaixo do pecado. Todos os homens, desde até o último, todos pecaram. Todos. E Paulo diz, não há um justo, nem sequer um. Nem sequer um. Todos pecaram, irmãos. E Paulo diz, nenhum sequer é justo. Não é, irmãos? Em Romanos 3:10 diz, não há um justo sobre a face da terra, judeu ou gentil. Esse negócio de gabar que é mais santo, não existe. Santo só Deus. Santo só Jesus. E esse negócio que... Não vem com isso. Não vem mostrar que o Papa é santo, o pastor é santo, o padre, o rabino, seja quem for. Só existe um, o nosso Salvador. O nosso Redentor. Por isso que a gente está dando aula aqui. Aula bíblica. No ar. Ao vivo. Para o Brasil e o mundo. Que estão assistindo pelo YouTube. Estão vendo a gente pelo Facebook. Que Deus abençoe em Cristo. Está no melhor lugar. Que a gente vamos aprender a palavra de Deus. Romanos 3:23 diz, todos pecaram e foram afastados da presença de Deus. Todos. Judeus, cristãos ou qualquer outra religião. Todos. Todos, não tem exceção. Romanos 3:20 diz, nenhum homem pode ser justificado diante de Deus pelas obras da lei. Diante de Deus, pelas obras da lei, não será justificado. Um recadinho para os irmãos nossos, os judeus. Não é pelas obras da lei. Romanos 6:23. O castigo ou o salário para o pecado é a morte. O salário do pecado é a morte, ou o castigo é a morte. Romanos 3:24 diz, somos justificados somente pela graça e redenção de Jesus. Quer aprender a palavra de Deus? Conosco, olha a revista que nós estamos aprendendo. É essa daqui. É essa daqui. Aqui, ó. Da CPAD. Deixa eu aumentar aqui.
maravilhosa graça, não é? O Evangelho de Jesus Cristo revelado na carta aos Romanos. Estamos estudando esse livro aqui, o livro de Romanos. Amém? Que Deus abençoe. Venha aprender a palavra de Deus. Ontem a gente aprendeu, hoje e amanhã, todos os dias, vídeos novos para a gente aprender a palavra de Deus. Seja essa escola, um hino, um testemunho, estamos nesse canal colocando para você mensagens que edificam a sua vida. A gente vai estudar aqui, ó. Na verdade prática, diz, o pecado manchou toda a raça humana. Somente o sangue de Cristo é suficiente para justificá-la, para purificá-la. Somente a palavra de Romanos 1,18. Diz assim a palavra de Deus. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre a impiedade, a injustiça dos homens, que detém a verdade em injustiça. Versículo 19. Porquanto que de Deus se pode conhecer, nele se manifestou, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto seu eterno poder como sua divindade, se entende claramente, se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Versículo 25. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. O que é isso? Olha, os homens têm tentado deturpar a verdade de Deus, pregando a mentira. Pregando a mentira. Então, a mentira quer ser mais forte que a verdade. Então, isso é colocado, embutido no meio de canais de televisão, é embutido isso no meio de novelas, filme, entre todos os meios de rádio, propagando a descrença em Deus ou afastamento de Deus através de vãs filosofias e até religiões. Mas Deus aprova levantar seus servos através das suas escrituras para anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Versículo 26. Pelo que Deus abandonou as paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural contrário à natureza. Semelhante também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sensualidade uns para com os outros. Homem com homem, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. Então, os homens, tantas mulheres, nós vemos aí o homossexualismo, lesbianismo, que homem com homem, mulher com mulher, mas o sagrado, o divino, o nosso Deus, ele nos ensinou a andar corretamente, qual é o caminho certo, e está nas escrituras, é o homem, a mulher, geração de geração, provém dessa união entre homem e mulher, não de homem com homem. Então, a mídia tem ensinado as coisas erradas. A mídia aqui não pertence a Deus. Os que pertencem a Deus pregam a verdade. Amém? O quanto é inexcusável quando julga o homem, quem quer que seja, porque condenas a ti mesmo, aquilo em que julgas a outro. Pois tu que julgas, faz o mesmo. Eis que tu tens por sobrenome judeu, repouso na lei, e te glorias em Deus. Sabe a sua vontade, aprova as coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que guias os cegos, luz os que estão em trevas, instruídos mestre e criança, e tens a forma da ciência e da verdade na lei. Tu, pois, que ensina a outro e não ensinas a tu. Tu que pregas que não deve furtar, furtas. Então, o pregador não pode pregar uma coisa e viver outra. É o que Paulo está dizendo, não é verdade? Nós vamos aprender hoje a necessidade da salvação dos gentios. A Rei dá início a sua argumentação em Romanos 1, 18 ao 32. Vou ler e a gente vai explicar. O apóstolo tem em mente a triste situação no qual se encontra o mundo gentílico. Esse estado de insensibilidade frente à realidade das coisas espirituais
foi proporcionado pela ignorância na qual eles vivem. O pecado os havia lançado para longe de Deus. Quanto mais distante de Deus, mais o pecado manifesta seus tentáculos e ganha força. Essa atitude da rebelião contra Deus culminou na idolatria, ou seja, coloca a criatura, o homem, em suas paixões, concupiscências, e não Deus se torna o centro da existência. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. A ignorância espiritual conduz à idolatria religiosa. O que aconteceu? Os homens rejeitaram Deus. Rejeitaram Deus. Em suas concepções até religiosas. Deixaram de adorar o Deus verdadeiro e inventaram para si deuses. E homens distanciaram da palavra bem. Porque quando você não tem o verdadeiro evangelho, você conduz no falso evangelho, você se torna distante de Deus. Por mais que você fale 24 horas o dia inteiro de Deus, mas se você desencaminha dos seus ensinamentos, você está longe de Deus. O que também vem a ignorância religiosa. Os judeus ignoraram o Messias, ignoraram a mensagem, porque Jesus é o Messias que havia de vir, que os profetas anunciaram. Tanto Isaías, o Davi, o Moisés, todos os profetas profetizaram até Cristo. Não adianta estar numa religião que nega a Cristo, seja ela muçulmana, judaica, espírita, qualquer religião, que negar a Cristo, esse é anátema, segundo a palavra de Deus. Não está pregando o verdadeiro evangelho. Por mais que suas filosofias e rezas e orações ou qualquer coisa parecida sejam bonitas, mas é só aparentemente, porque dentro está muito fora do Criador. O Messias é o Criador e ele veio, e mesmo assim o negaram. Então, essa soberba, que esses judeus, que até muçulmanos, quem quer que seja, se gloriam contra o Cristo, é falso. O verdadeiro evangelho é o Cristo, que nos enviou, que veio até nós, ensinou as boas novas, o reino de Deus. Então, qualquer religião que está fora de Cristo não faz parte da videira. Leia João 15, você vai entender isso. Também veio a revelação de Deus. Se o mundo está em trevas, Deus não pode ser responsabilizado por isso. Esta é a argumentação de Paulo aos Romanos. Deus sempre se revelou aos homens ao longo da história. Aqui fica evidente que o Senhor se deu a conhecer através das coisas criadas. Deus se revelou pelas coisas que ele criou. E eu é a revelação do divino, de Deus. O céu, a terra, tudo que é criado, tudo que foi criado por Deus, é a revelação de Deus, mostrando claramente que ele se revelou pelo que ele criou. Então, para Deus, você que nega a existência de Deus, você está cego, porque você está vendo o universo, o mundo. Isso não se formou por um barulho, uma explosão. Isso foi criação de Deus. E você tem que parar com essa credulidade. Isso é maravilhoso. Que pela criação se revelou, e se revelou a nós pela palavra, que é a Bíblia Sagrada. E nós estamos dando aqui ensino da palavra de Deus, para que as pessoas do mundo inteiro possam ter essa oportunidade de serem salvos. Esse é o propósito desse canal no YouTube. É fazer que as pessoas conheçam a Deus. Ora, eu não tenho condições de pregar em canais de TV ainda, em rádio, porque são muito caros. Então, que Deus dê a oportunidade de evangelizar com folheto, de boca a boca, através do YouTube, do Facebook, das coisas mais simples, tenho pregado essa mensagem. Não que eu seja um grande pregador, mas a mensagem minha é simples, que pode mudar a sua vida. Não podia falar palavras bonitas. Políticos falam palavras bonitas, políticos. Doutores, pessoas que sabem falar, se pronunciar, falam bonito, mas não salvam. E a mensagem que eu estou pregando é simples, mas é para a salvação. Até o tema de hoje é a necessidade universal da salvação em Cristo. É a lição 2.
Então, Deus se revelou pelo meio natural para se revelar ao espiritual. Essa já dá uma pregação. Essa revelação natural também é denominada na teologia bíblica de uma revelação geral. É uma testemunha contra a falta de sensibilidade da criatura diante do seu Deus. Não possa conhecer a Deus perfeitamente através da revelação natural ou geral, conhecimento que só se torna possível através da revelação especial de Deus em Jesus Cristo. Todavia, ele deveria se sentir despertado para a realidade espiritual através das coisas criadas. O ateu, o católico, quem quer religião que seja, ele deve despertar pela revelação que Deus dá das coisas criadas para seguir o espiritual, para seguir Jesus Cristo. Olha, irmãos, é sério mesmo, mas muitas pessoas estão cegas, não querem enxergar. E o que a gente podemos fazer? Orar para que Deus tenha piedade e misericórdia. Também veio a punição. Os versículos 22 ao 32 do capítulo 1 de Romanos diz, revelam as consequências do pecado na vida dos homens. Toda prática tem consequência. Todo plantio tem a sua colheita. A gente só colhe o que planta. Não podemos receber outra coisa a não ser o que plantamos. Eles tiveram a oportunidade de glorificar a Deus, mas não fizeram. Os ateus estão tendo tempo de buscar a Deus, mas não estão fazendo. Os não cristãos têm a oportunidade de serem cristãos, mas não estão querendo. Mas foi dado a oportunidade. Tá certo? Essa é a mensagem do Evangelho, é um programa dimensional. É a palavra de Deus e trazer a mensagem do Evangelho para que os homens se arrependam, se convertam. E agora colhe os maus frutos. Quer dizer, um mau plantio tem os maus frutos. Não tem um sentido de causalidade, que demonstra que Deus não é responsável por essa obstinação humana. Ele apenas permitiu que os homens, como consequências de suas próprias ações e escolhas, andem nos seus próprios caminhos. Não é a vontade de Deus que o homem vá para o inferno. Mas um homem não quer obedecer a Deus, então o destino da sua própria destruição. Deus não quer que ninguém pereça. Mas um homem tem seguido seus próprios caminhos. Gostaria que os ateus que estão nos assistindo, e pessoas de outras religiões, entendessem isso. Não é a vontade de Deus. Aqui, cada dia, vai ficando claro a mensagem de Deus. Que a mensagem de Deus é para que as pessoas entendam, sejam claras. E vamos continuar. Ele apenas permitiu. É consequência. Ande nos seus próprios caminhos. Todavia, precisa saber que serão responsabilizados por isso. De fato foram. Paulo destaca que essa atitude reprovada recegou os homens, lançando na insensatez a idolatria, pois trocaram o Criador pela criatura. Depois levou o desvio da sexualidade, e por último fez que ela adotasse uma diversidade de vícios morais e sociais. Então, uma coisa puxando a outra, um abismo vai chamando outro abismo, e a pessoa acaba desviando de vez, indo para práticas sexuais e moralmente quebrados e mortos diante de Deus. A necessidade da salvação dos judeus. Os judeus também precisam de salvação. Também os judeus. Todos os homens. Também judeus também. Judeu em relação gentil. Paulo valeu-se do método de diatribe na carta aos romanos, pois tal recurso permitia que ele dialogasse com os leitores. É de imaginar que um judeu, quando lesse que o Paulo dissera anteriormente sobre o mundo gentil, ficasse fora pelo tom adotado no discurso de Paulo. O gentio, de fato, encontra-se numa situação deplorável diante de Deus. Entretanto, os judeus moralistas não estavam em melhor situação. Eles também eram igualmente condenáveis diante de Deus. Eles condenavam os gentios, mas praticavam pecados semelhantes. Por isso eram carentes da graça de Deus, e da mesma forma que os gentios. Os judeus também, igual os gentios, precisam da graça de Deus. Olha, irmão, estou aqui para não querer ser melhor que ninguém. O aprendizado da palavra de Deus, as lições bíblicas, é para nos ensinar que nós dependemos de Deus, que os cristãos não são melhores que os judeus, e que os judeus não estão em estado superior aos cristãos, e nem os muçulmanos. Que muitos muçulmanos estão nos vendo, entenda isso, que você precisa da graça de Deus ser salvo através de Jesus Cristo.
somente Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai até Deus senão por meio de Jesus Cristo. Lê João 14,6, você vai entender claramente. Os judeus em relação à lei, é o tópico 2. Outro aspecto da argumentação dos apóstolos em relação aos judeus. Encontra no versículo 17 e 29 do capítulo 2 de Romanos. Paulo sabia que todo judeu se orgulhava da lei que lhe fora otorgada no Sinai. Contrário dos gentios, que possuíam apenas a revelação natural, eles foram dados também a lei. Contudo, havia uma incongruência entre conhecer a lei e praticá-la. Apenas o conhecimento na letra da lei, sem a devida interiorização das suas normas, preceitos, conduziu ao judaísmo, ao moralismo extremo, farisaico. Nesse aspecto, de nada adiantava reconhecer a lei e não vivê-la. Quer dizer, os judeus da época de Jesus têm aquela boniteza da lei, tinha a Torá, tinha tanta da coisa, mas não vivia. Era apenas aparente. Então, por isso que a graça de Deus veio, para não aparente, mas o interior também. Que é fácil demonstrar ser um religioso, um judeu, um católico, um cristão, um evangélico, protestante, quem quer que seja, mas só por fora, e dentro daquilo que aparenta ser. Então, precisa também da graça de Deus. Os judeus se tornaram tão culpados quanto o gentio. Infelizmente, ainda existe gente assim, e muitos cristãos também agem assim. Infelizmente, muitos cristãos. Os judeus em relação à aliança. A pergunta que todo judeu faria a Paulo para, logo depois de sua resposta, qual é logo a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, em toda maneira, porque primeiramente as palavras de Deus lhe foram confiadas. Mesmo tendo afirmado anteriormente que o que vale mesmo é a circuncisão do coração, o apóstolo não nega os privilégios de pertencer ao povo de Israel. Ser mostrado no privilégio e tiveram ser dispenseiros dos mistérios de Deus. A palavra grega, logion, traduzida aqui como palavra de Deus, significa um oráculo. A expressão refere-se à revelação da lei que Deus deu a Israel no Sinai. Era uma alta honra de ter sido escolhido dentre todas as nações para ser dispenseiro dos mistérios de Deus. Todavia, como bem observou F.F. Bruce, essa alta honra levava consigo uma grande responsabilidade. Se mostrasse os infiéis a confiança depositada neles, seu caso seria o pior do que das nações, os quais Deus não se tinha revelado. Mesmo conhecendo, irmão, a situação deles estava em pecado, precisava se converter, precisava acreditar no Messias, precisava acreditar em Jesus, e não fizeram. E a responsabilidade é maior para quem tem um conhecimento maior. Agora, o último tópico que a gente vai ler, explicar, terminar o dia de hoje é a necessidade da salvação da humanidade. A universidade e o jugo do pecado. A argumentação de Paulo em Romanos 3, 9 e 20 é que tanto gentios como judeus sem Cristo estavam debaixo da condenação do pecado. Romanos 3, 9. A raça humana sem Cristo está sob o domínio do pecado. A expressão grega, upo, armatian, traduzida como debaixo do pecado, tem o seguinte sentido. No poder de debaixo da autoridade gramatical, ocorre em Mateus 8, 9. Nessa passagem encontramos o centurião dizendo, tendo soldados, upos e malton, por debaixo de mim, o que em português tem o sentido de as minhas ordens. A ideia de que Paulo é mostrar que a humanidade, em seu estado natural, separada de Cristo, portanto, sob o domínio do pecado, é incapaz de libertar-se por si mesmo. Valores e comportamento. Outras duas verdades que podemos perceber na argumentação de Paulo em Romanos 3, 10 a 18 estão relacionadas com o caráter e a conduta. O pecado distorceu valores e comportamentos na sociedade. Valores investidos são marcas. De humanidade caída, somente em Cristo eles podem ser reorientados. Irmãos, a escola dominical veio para isso, para nos ajudar. É claro que nas próximas lições nós vamos debater mais, estudar mais claro. Então, que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade de estar explicando a palavra de Deus para você. Estou muito feliz. Muitas pessoas nos vendo, nos assistindo, não só esses vídeos de Escola Bíblica, mas de hinos e testemunhos. Então, o propósito desse canal é levar a mensagem de Deus para todas as pessoas,
não é para ser mais rica, mais poderosa. O propósito da equipe que está fazendo esse vídeo é de nós levarmos Cristo para as nações. Nos ajude, evangelize você também. Pregue no YouTube, pregue no Facebook, nos canais, fale de Cristo. Vamos alcançar mais vidas, ganhar mais almas para Jesus Cristo, arrebanhar multidões para Jesus Cristo. Nem que seja comece por uma, mas essa uma tem muito valor diante de Deus, diante de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe em Cristo Jesus e muito obrigado por ter dado essa oportunidade de levar a mensagem de Deus para você. E até a próxima oportunidade. Nós estamos de volta. Semana que vem, essa semana, durante todos os dias, 24 horas no ar, levando a palavra de Jesus Cristo através da mensagem.